Imagine duas menininhas cujos olhos, outrora cheios de estrelas e sonhos infantis, agora se perdiam em sombras que engoliam o mundo, trancadas em um quarto úmido nos fundos de uma casa comum, no calor sufocante de Goiânia, onde o sol do cerrado batia impiedoso nas ruas de terra vermelha, mas para elas era apenas um vislumbre dourado filtrado por cortinas rasgadas e grades enferrujadas. A mais velha, com 16 anos que pesavam como chumbo em ombros frágeis, estendia a mão protetora para a caçula de 8, cujos cabelos embaraçados escondiam um rosto marcado não só por sujeira acumulada, mas por vergões roxos que contavam histórias de noites sem fim. Elas se encolhiam juntas no colchão fino e mofado jogado no chão de cimento rachado. O ar espesso com o cheiro de urina seca e restos de comida podre, ouvindo o eco distante de risadas adultas na sala da frente. Risadas que cortavam como lâminas, porque vinham daqueles que deviam ser escudo, não algozes. Essa não é uma lenda sussurrada para arrepiar noites de insônia, nem um enredo de filme de terror fabricado em estúdios frios. É a verdade nua e sangrenta de um caso que estremeceu Goiânia em novembro de 2025. Um inferno doméstico onde o laço de sangue se torceu em correntes de ferro, e a inocência de irmãs foi devorada viva pela crueldade de uma mãe, um padrasto e uma amante que teciam um trisal doentio de controle e desejo. O que acontece quando o lar, esse suposto refúgio contra o mundo, vira masmorra onde o silêncio grita mais alto que qualquer súplica? Fique comigo nessa jornada que vai apertar seu peito com uma compaixão que queima devagar, uma revolta que sobe como bile na garganta, e no fim, uma faísca de esperança que nos faz questionar. Até onde uma alma infantil pode se dobrar antes de se partir, ou se erguer como fênix das cinzas? Tudo se instalou há 2 anos, em um daqueles divórcios que rasgam o tecido de uma família como unha em pele sensível, deixando feridas que infeccionam e se espalham como veneno lento. A mãe, uma mulher de traços endurecidos pelo sol goiano, e olhos que deviam brilhar com o orgulho de criar filhas fortes, separou-se do pai das meninas em meio a discussões sussurradas que ecoavam pelas paredes finas do apartamento alugado no setor Bueno, onde o burburinho das feiras livres prometia recomeços. O que era para ser libertação virou laço de enforcamento. Ela arrumou as malas com mãos trêmulas, levou Lívia, a mais velha de 14 anos então, com pernas longas e curiosas que ansiavam por bicicletas e tardes no Parque Vaca Brava, e Sofia, a caçula de 6, cujos dedinhos gorduchos ainda colecionavam conchinhas na beira do Ribeirão Anicuns, para uma casa modesta no setor Negrão de Lima, um bairro operário onde o cheiro de feijão cozinhando nas panelas de vizinhos se misturava ao pó vermelho das ruas não pavimentadas. O novo companheiro da mãe chegou como uma sombra alongada ao entardecer. Um homem de mãos calejadas de trabalhos braçais, voz rouca que vibrava como motor velho, e um sorriso que não chegava aos olhos, prometendo estabilidade, mas carregando nas veias um ciúme possessivo que fermentava como cachaça barata. E havia uma terceira figura nessa teia sombria. Outra mulher, amante de ambos, com unhas pintadas de vermelho e um riso forçado que mascarava uma lealdade torcida, formando um trisal onde o afeto se confundia com o domínio. E as meninas, peões inocentes nesse jogo podre, eram as primeiras a sangrar. A casa, com suas paredes de tijolo aparente e telhado de telhas vermelhas que rangiam sob as chuvas de verão, parecia comum aos olhos de quem passava. Crianças brincando na calçada, motos ronronando ao fundo. Mas dentro, o ar ficava pesado como chumbo, carregado de regras não ditas que transformavam quartos em celas e abraços em armadilhas. Lívia, com sua inteligência afiada como faca de cozinha que ela usava para descascar frutas roubadas da cozinha, tornou-se a guardiã relutante da irmã mais nova desde o primeiro mês nessa nova prisão disfarçada de lar. Aos 14 anos, ela ainda se lembrava do pai, um mecânico de mãos sujas de graxa, mas gentis, que contava piadas ruins no jantar e levava as filhas para pescar no Lago das Brisas. Mas as visitas rareavam, sufocadas por mentiras da mãe como "Ele não quer vocês mais, meninas." Disse que são problema dele. Sofia, com seus olhos castanhos grandes e confiantes,
Via na irmã um farol no nevoeiro. Mana, conta a história da sereia de novo. Pedia ela nas noites em que o colchão compartilhado rangia sob seus corpos magros, e Lívia tecia contos inventados de mundos onde mães cantavam canções de ninar e padrasto não existiam. Mas logo o quarto dos fundos, um espaço claustrofóbico de 3 metros por 4, com paredes úmidas que exudavam mofo como suor frio, uma única janela gradeada que deixava entrar faixas de luz poeirenta ao meio-dia e um banheiro improvisado que cheirava a esgoto entupido, virou o epicentro do pesadelo. A mãe, consumida por uma raiva que talvez nascesse de suas próprias cicatrizes não curadas, da infância pobre em fazendas distantes de Goiás, onde o chicote do pai ecoava como lição, trancava a porta com uma chave de ferro que tilintava como sino fúnebre toda vez que o sol se punha. Vocês ficam aqui até aprenderem a ser quietas, quietas como eu fui um dia, murmurava ela, os lábios apertados em uma linha fina, os olhos vidrados em um vazio que engolia qualquer resquício de ternura maternal, como se o divórcio tivesse drenado dela não só o amor pelo ex-marido, mas pelo sangue que corria nas veias das filhas. O padrasto, com seu cheiro persistente de cigarro e óleo de motor, reforçava as regras com uma brutalidade metódica, cordas elétricas que assobiavam no ar antes de chicotear as costas de Lívia, deixando sulcos vermelhos que inchavam como rios em cheia. Pedaços de madeira serrada que desciam sobre as coxas de Sofia com um estalo seco, ecoando pelas paredes isoladas com cobertores velhos, tubos de PVC que mordiam a carne como presas, deixando hematomas que florescem em tons de roxo e amarelo, como hematomas de uma alma apodrecendo. A outra mulher, com seu perfume barato que invadia o quarto como fumaça tóxica, assistia às vezes com um sorriso cúmplice, ou participava com unhas que arranhavam como garras de gato raivoso, transformando o que devia ser santuário em coliseu, onde gladiadoras mirins lutavam por migalhas de sobrevivência. A dor de Lívia se enraizava não só na carne, mas na alma. Uma erosão sutil como o vento do cerrado lapidando as pedras vermelhas das colinas ao redor de Goiânia, dia após dia, até que o que era sólido virasse pó. Aos 15 anos, o padrasto começou a invadir o quarto nas madrugadas, quando o bairro dormia sob um manto de estrelas indiferentes, não com a fúria bruta das surras diurnas, mas com toques que faziam o estômago dela se contorcer como um pano torcido em água suja. Ele se aproximava devagar, o hálito quente de cachaça misturado ao fedor de suor rançoso roçando sua orelha, e tentava beijá-la na boca com lábios rachados, sussurrando promessas viscosas que grudavam na pele como mel podre. Você vai ser minha mulher um dia, Lívia. Ter meus filhos como sua mãe quer. Esquece aquele pai fracassado. Lívia se encolhia contra a parede fria e úmida, o coração galopando como cavalo selvagem no peito ossudo, os dentes rangendo para abafar o pânico que subia pela garganta como vômito. Sofia, acordada pelo sussurro rouco e pelo ranger da porta, se agarrava às pernas da irmã como trepadeira a tronco, os olhinhos arregalados refletindo o terror multiplicado, um espelho partido que duplicava o horror. A mãe, presente em algumas noites como espectro silencioso na penumbra, virava o rosto para o teto escuro, fingindo sono profundo, ou pior, incentivava com um aceno mudo da cabeça, como se o ciúme pelo pai biológico se transmutasse em uma vingança cega e irracional contra as filhas que carregavam traços dele nos olhos e no riso. Elas eram punidas por qualquer desobediência, deixadas de joelhos no chão áspero e irregular por horas a fio, os joelhos inchando até latejar como fogo vivo, as lágrimas misturando-se à poeira que subia em nuvens finas, privadas de comida por até 3 dias inteiros, o estômago rugindo como fera enjaulada, forçando-as a lamber migalhas endurecidas do canto do quarto, ou a dividir um pedaço de pão mofado que Lívia escondia no sutiã rasgado, queimadas com pontas de cigarro acesas que chiavam contra a pele, deixando bolhas que estouravam em pus amarelo e fedor de carne chamuscada, marcas que Sofia coçava à noite até sangrar, sussurrando: "Dói, mana, dói como o diabo",
Sofia, a mais nova, mal se lembrava do que era um banho completo. O corpinho coberto de camadas de sujeira endurecida e insetos rastejantes que mordiam as dobras da pele à noite. O cheiro de urina e suor impregnado nas roupas puídas como um estigma que não saía nem com esfregões imaginários. Eu sinto fome o tempo todo, mana. Quando a gente vai comer de verdade de novo? Tipo com arroz quentinho e suco? Perguntava ela uma noite, a voz fina como fio de teia de aranha, os dedinhos traçando padrões invisíveis no braço da irmã para afastar o pavor. Lívia, mordendo o lábio inferior até o gosto metálico de sangue encher a boca, respondia com uma mentira piedosa. Logo, mana. Logo a gente sai daqui e come bolo de aniversário todo dia. Mas o conflito se aprofundava em uma injustiça que corroía como ácido. A mãe, que devia ser o porto seguro contra tempestades, virava o furacão, manipulando com mentiras cruéis tecidas como teias. Sua avó morreu por sua culpa, Sofia, por ser uma menina barulhenta e ruim. Se você chorar mais, o vovô vai embora também. Plantando sementes de culpa em corações já murchos pelo sol impiedoso da negligência, fazendo as meninas duvidarem não só do mundo lá fora, mas de si mesmas, como se o mal fosse uma herança que elas carregavam no sangue. Os meses se arrastavam como correntes enferrujadas arrastadas por pés exaustos, e o drama mergulhava no abismo mais fundo, um poço negro onde a esperança parecia a ilusão de tolos sonâmbulos. Aos 16 anos de Lívia, o quarto dos fundos já não era mera prisão, mas túmulo vivo e pulsante, paredes manchadas de umidade que gotejava como lágrimas incessantes de um céu entristecido, o ar viciado e espesso, com o fedor de corpos não lavados há semanas, de vômito seco nos cantos e de restos de mingau ralo que atraíam baratas como convidadas indesejadas. Sofia, agora com marcas de queimaduras nos braços que se espalhavam como constelações malignas de dor crônica, parou de formar frases completas, reduzida a gemidos baixos e ritmados como o zumbido de abelhas enfurecidas. Os olhinhos castanhos fixos no teto rachado, onde teias de aranha pendiam como véus de esquecimento, balançando levemente com a brisa que mal entrava pela janela gradeada. O trisal, em sua bolha de delírios compartilhados, filmava as meninas em momentos de vulnerabilidade absoluta, nuas e trêmulas, sob a luz fraca da lâmpada nua, forçadas a posar em cenas que misturavam a inocência infantil com a presença lasciva e opressora dos adultos. Câmeras de celular capturando não só corpos, mas almas nuas para um arquivo doentio guardado como troféus de poder absoluto. Lívia descobriu os horrores digitais uma tarde, ao roubar um vislumbre do aparelho da mãe durante uma rara visita ao quarto. Um momento de falsa misericórdia, onde a chave girava na fechadura por 5 minutos. E o nojo subiu pela garganta como uma onda de bile quente, fazendo-a vomitar no canto escuro. Isso não é a gente, Sofia. Isso é o monstro que eles esculpiram em nós, pedaço por pedaço. A fome se tornava entidade viva, companheira onipresente que roía as entranhas. Dias sem pão ou arroz. O corpo de Lívia emagrecendo até os ossos das costelas saltarem sob a pele pálida como teclas de piano quebrado, enquanto Sofia lambia as próprias lágrimas salgadas para matar a sede, que secava a língua como deserto. A mãe, em raros lampejos de bondade que eram puro veneno disfarçado, deslizava uma maçã podre ou um punhado de farinha crua pela fresta inferior da porta, mas sempre acompanhada de um tapa que ecoava como trovão abafado, ou uma cusparada que manchava o chão como maldição. O padrasto, embriagado por noites de cerveja quente e rancores ferventes, confessava desejos que faziam o sangue de Lívia gelar nas veias. Você é minha agora, garota. Esquece aquele pai inútil que te abandonou. Eu te dou tudo, desde que obedeça. A outra mulher, com seu riso gutural que reverberava como eco de caverna, incentivava com toques que queimavam mais que cigarros. Seja boazinha, ou a mana sofre mais. A injustiça aqui era um veneno lento e insidioso, corroendo não só o corpo, mas a fé primordial nas pessoas. Como uma mãe podia assistir a filha ser queimada viva na pele e virar o rosto para o escuro, fingindo que o cheiro de carne tostada era ilusão. Como o laço de irmãs, esse fio dourado e indestrutível de afeto puro,
Podia sobreviver em meio a tanto breu, quando cada dia era uma batalha para não se dissolver em ódio. Naquela casa, o silêncio entre os gritos era o tormento supremo, o vazio opressivo após um tapa que estalava como osso quebrando. O nada absoluto que seguia uma súplica ignorada como "por favor, mamãe, só um pouco de água", deixando as meninas sozinhas com seus fantasmas internos, sonhando acordadas com o pai que elas mal viam. Um homem de mãos calejadas de graxa e coração honesto, enganado por mentiras tecidas como teias que o mantinham a quilômetros de distância, acreditando que as filhas estavam, bem, estudando. Mas o destino, caprichoso como o vento quente que varre as savanas goianas carregando poeira vermelha para o horizonte, reserva faíscas de misericórdia para os recantos mais negros da existência humana. Na madrugada de 21 de novembro de 2025, quando a lua cheia pendia baixa no céu estrelado de Goiânia, como uma lâmpada esquecida, banhando as ruas do setor Negrão de Lima em um prata fria e irônica, Lívia avistou pela fresta da janela gradeada uma escada de madeira velha e bamba, encostada negligentemente no muro do quintal, um artefato banal, talvez esquecido pelo padrasto após consertar uma calha, mas que para ela era um portal, um milagre disfarçado de ferro enferrujado. Seu coração acelerou em um galope surdo e frenético no peito magro e ossudo, o suor frio escorrendo pelas costas apesar do ar abafado da noite úmida, enquanto Sofia dormia encolhida ao seu lado no colchão puído, o rostinho sujo e marcado por trilhas secas de lágrimas pressionado contra o braço da irmã como âncora em mar revolto. "Fica quietinha, mana. Eu volto por você. Juro pela sereia da nossa história", sussurrou Lívia, inclinando-se para beijar a testa febril da caçula, sentindo o calor da pele febril contra os lábios ressecados. Um toque que carregava o peso de todas as promessas não cumpridas. Com mãos trêmulas que mal obedeciam ao comando do cérebro exausto, ela se arrastou até a porta interna que dava para o quintal, uma saída secundária que o trisal usava para visitas noturnas, girando a maçaneta enferrujada, com um rangido que pareceu ecoar como alarme em seus ouvidos. O quintal era um caos de ervas daninhas altas como joelhos e pilhas de entulho enferrujado. O cheiro de terra molhada pela garoa recente, misturando-se ao seu próprio pavor salgado, e ali estava a escada, inclinada contra o muro de 2 metros como um convite sussurrado pelo vento. Lívia escalou devagar, os pés descalços sangrando ao roçar a serpentina farpada no topo. Fios de arame retorcidos que mordiam a sola como dentes afiados de cão raivoso, deixando rastros vermelhos que pingavam na terra abaixo. O corpo inteiro tremendo não só pelo esforço, mas pelo terror de ser descoberta, de um grito ecoando e trazendo de volta as correntes. Do outro lado, a rua de terra vermelha e irregular se estendia como um rio seco sob a lua, e Lívia correu, não com a graça de uma adolescente livre, mas com a urgência primal de quem foge de um incêndio que consome os pulmões, os pés afundando na poeira fofa, o ar noturno enchendo seus pulmões famintos com o aroma distante de jasmins de um jardim vizinho, o coração batendo em uníssono com o coro de grilos que parecia torcer por ela. Horas se arrastaram como eternidades naquela fuga cega, o sol nascente tingindo o horizonte de um rosa tímido e esperançoso, até que Lívia, exausta e ofegante, com o corpo marcado por arranhões frescos e a respiração rasgando a garganta seca, avistou o ponto de ônibus improvisado na esquina do bairro, um abrigo de zinco enferrujado onde figuras matinais começavam a se aglomerar como sombras ganhando forma. Ali, entre sacolas de feira e rostos sonolentos, estava a Albanita Aires, uma dona de casa de meia-idade com o rosto bondoso sulcado por rugas de riso e preocupação, esperando o coletivo lotado que a levaria ao mercado central. "Tia, por favor, ajuda. Não aguento mais apanhar. Eles me trancam, me batem. Minha mana ainda tá lá", implorou Lívia, caindo de joelhos no chão poeirento e irregular, a voz rouca como cascalho roçando pedra, as mãos estendidas como galhos secos, suplicando chuva. Albanita congelou por um instante, o bule de café que carregava na sacola escorregando de seus dedos, os olhos castanhos se enchendo de lágrimas instantâneas ao absorver o espetáculo de dor. O corpo emaciado de Lívia,
coberto por roupas puídas e sujas que mal disfarçavam os vergões roxos nas pernas expostas, os cabelos emaranhados caindo sobre um rosto que misturava o terror cru com uma determinação feroz e antiga como rocha. Meu Deus do céu, menina, vem cá, vem pro meu colo, murmurou ela, a voz embargada como se carregasse o peso de todas as mães falhadas do mundo, envolvendo Lívia em um abraço que cheirava a sabão de coco fresco e pão assado na véspera. O primeiro toque gentil e desinteressado em anos. Um casulo quente que fez o corpo da menina convulsionar em soluços mudos. As lágrimas quentes lavando trilhas na poeira do rosto. Na casa simples de Albanita, a poucos quarteirões dali, uma residência de paredes caiadas e quintal com mangueira carregada de frutos maduros, Lívia devorou 3 pratos fartos de comida caseira sem pausas para respirar. Arroz soltinho e fumegante, feijão preto cremoso temperado com alho dourado, um pedaço suculento de frango grelhado que derretia na língua como maná do céu. Os olhos se fechando em êxtase puro, enquanto o estômago, acostumado a migalhas, protestava com uma dor doce e lancinante de saciedade reconquistada. A quantidade que eu desse, ela comia tudo. Pensei que ia passar mal de tanto fome acumulada. Recordaria Albanita depois, a voz ainda tremendo com o eco daquela manhã, enquanto ligava para o pai de Lívia, um homem de nome não revelado por sigilo, mas cujo coração se partiu ao ouvir a voz fraca e entrecortada da filha pelo telefone. Pai, é a Lívia. Me tira daqui, por favor. A Sofia tá sozinha. Ele desabou em soluços roucos, o mundo girando em um vórtice de culpa autodestrutiva e alívio avassalador, correndo pelas ruas ainda enevoadas pela garoa noturna com o telefone colado à orelha como talismã. A esperança, frágil e tremulante como vela acesa em meio a vendaval, começava a se firmar. Uma vizinha de coração aberto, um telefonema que cortava mentiras como faca afiada, e o primeiro degrau concreto para fora do abismo que engolira suas vidas por 2 anos inteiros. A reviravolta irrompeu como uma enxurrada torrencial típica do verão goiano, rápida e impiedosa, varrendo as sombras sufocantes da casa como folhas secas no vento. O pai, um mecânico de 40 anos com mãos calejadas de graxa preta e olhos cansados de noites insones, chegou à residência de Albanita com o coração na garganta. Os pneus da caminhonete velha derrapando na terra vermelha, enquanto ele saltava do banco do motorista, correndo para abraçar Lívia como se ela fosse o ar fresco, após anos de afogamento em poças lamacentas. Os braços fortes e ásperos envolvendo o corpo frágil da filha em um casulo de proteção tardia, mas feroz. O cheiro de óleo e suor misturando-se às lágrimas que molhavam a camisa puída dele. Meu Deus, filha. O que eles fizeram com você? Eu juro, nunca mais. Nunca mais. Desabafou ele para os policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente que chegavam minutos depois, sirenes cortando o ar matinal como lâminas de justiça implacável, luzes piscando em azul e vermelho contra o céu que clareava devagar. A equipe invadiu a casa do trisal com mandado na mão, o arrepio coletivo subindo pela espinha dos agentes ao forçar a porta dos fundos. Um quarto que cheirava a morte lenta, com colchão imundo salpicado de manchas amarronzadas, paredes rabiscadas com unhas desesperadas e uma menininha de 8 anos encolhida no canto mais escuro, Sofia, o corpinho minúsculo marcado por vergões frescos que serpenteavam como rios de dor nas pernas e braços, os olhos arregalados fixos na porta como se esperasse o próximo golpe invisível, o ar escapando em gemidos baixos que ecoavam como filhote de pássaro ferido. Ela também apanhava muito, falava que sentia fome o tempo todo, que o corpo doía como se fogo corresse por dentro. Relataria Rondinelli Ná, o conselheiro tutelar que a acolheu nos braços primeiro, a voz tremendo com o peso visceral da descoberta, enquanto Sofia se agarrava à camisa dele como salva-vidas em mar revolto. O corpinho convulsionando em soluços que não formavam palavras. Os investigadores com luvas de látex que rangiam como folhas secas revistaram os celulares do trisal em uma busca meticulosa e nauseante, desenterrando horrores digitais que fizeram os agentes mais endurecidos virarem o rosto, o estômago revirando em ondas de bile.
Vídeos das meninas nuas e vulneráveis, forçadas a posar em cenas que mesclavam a pureza infantil com a presença opressora e lasciva dos adultos. Um vasto arquivo de pornografia infantil gravado em segredo como troféus de um poder absoluto e podre. Imagens que congelavam o tempo em instantes de violação silenciosa. A mãe, o padrasto e a outra mulher foram presos em flagrante no quintal. Algemados com cliques metálicos que ecoavam como sentenças finais, enquanto vizinhos se aglomeravam em murmúrios chocados e flashes de celulares, o sol subindo alto no céu como testemunha impassível e eterna. Lívia, levada ao Instituto Médico Legal sob luzes frias e impiedosas que revelavam o mapa completo de sua dor. Cicatrizes antigas serpenteando como rios secos nos pulsos, queimaduras circulares nos ombros que contavam noites de cigarros acesos como punição, hematomas que desbotavam em tons de verde e amarelo como hematomas de uma alma em recuperação. Sentiu pela primeira vez o toque de mãos que curavam em vez de ferir, enfermeiras sussurrando: "Você é forte, menina. Você escapou." Enquanto aplicavam pomadas que aliviavam o ardor como bálsamo de anjos. Sofia, transportada para um abrigo acolhedor com paredes pintadas de cores suaves e cheiro de talco de bebê, ganhou um banho quente e demorado que lavou não só as camadas endurecidas de sujeira e sangue seco, mas anos de medo acumulado como casca de árvore velha, emergindo enrolada em toalha felpuda, com um sussurro tímido que cortou o ar como raio de sol. "Mana, onde ela? Quero Mana agora." O pai, agora guardião legal das duas por decisão judicial imediata, jurou vingança não com fúria cega e destrutiva, mas com a determinação quieta e inabalável de quem reconstrói uma casa de cartas derrubada pelo vento. Elas vão ter escola de novo, comida na mesa todo dia, risadas que encham a casa. Tudo o que roubaram, eu devolvo em dobro, com amor que não quebra. A revelação se desdobrava nos dias seguintes como pétalas de uma flor exótica e machucada, abrindo-se ao sol, expondo não só as feridas profundas e supurantes, mas a força teimosa e primordial que brotava delas como raiz em solo árido. Lívia, instalada na casa simples mas quente do pai, um sobrado modesto no setor oeste, com quarto compartilhado agora adornado por cama de solteiro com lençóis floridos e cheiro de amaciante de lavanda, uma janela ampla que deixava entrar o canto matinal dos bem-te-vis e o aroma de café coado na cozinha. Acordava pela primeira vez em anos, sem o pavor de uma porta trancada rangendo na fechadura. O corpo se esticando devagar, sob cobertores macios, que envolviam como abraço maternal perdido. Para mim o final foi maravilhoso. É como se eu tivesse saído do inferno para o paraíso de verdade, com anjos me esperando. Confidenciou ela a uma assistente social semanas depois, os olhos castanhos brilhando com lágrimas que agora eram de alívio puro e catártico, não de dor infinita, enquanto devorava um prato de macarrão ao sugo que o pai preparara com mãos trêmulas de emoção. Cheguei aqui e fui bem acolhida, com minhas cobertinhas quentinhas. Dormi numa cama de verdade, sem baratas, rastejando. E quando acordei, ganhei até um celular novinho, depois de 2 anos sem tocar em um. Sofia, reunida à irmã, no abrigo temporário antes da transferência definitiva para a casa paterna, traçava desenhos vibrantes com giz de cera em folhas de papel sulfite espalhadas pela mesa de fórmica. Casas com portas escancaradas para o sol, sóis sorridentes com raios que dançavam como fitas, figuras de mãos dadas em círculo eterno, visões de um mundo reconquistado, murmurando para si mesma como mantra recém-forjado. Família agora, sem tranca, sem dói. O conselheiro tutelar Rondinelli Ná, tocado até os ossos pela cena devastadora dos vídeos que selaram o destino irrevogável do trisal, admitiu o impacto emocional que o caso deixara como cicatriz aberta. Acaba nos tocando no fundo da alma, né? É um caso que exige não só justiça, mas muito carinho, muita paciência da família que agora acolheu essas meninas como se fossem flores murchas precisando de chuva. O pai, de pé na cozinha estreita com o avental amarrado na cintura, cozinhando pratos simples mas feitos com amor, arroz soltinho salpicado de cebolinha fresca,
feijão preto cremoso que borbulhava no fogão a gás, ovos mexidos que enchiam o ar com aroma reconfortante de lar. Via nas filhas ecos de si mesmo jovem e sonhador, quebrado por perdas, mas não destruído pelo golpe. A transformação era palpável e multifacetada, tecida em fios de terapia semanal onde desenhos transformavam monstros sombrios em nuvens passageiras levadas pelo vento e em momentos cotidianos que curavam como bálsamo. Lívia, que outrora se encolhia ao som de vozes altas ou portas batendo, agora ria baixinho e genuíno ao ver Sofia brincar com um urso de pelúcia novo, apertando o bichinho contra o peito como talismã, contra pesadelos residuais. Sofia, florescendo em tardes de pular corda no quintal onde o sol goiano beijava sua pele agora limpa e rosada, sussurrando à noite para a irmã antes de dormir. A gente venceu os monstros feios, né, mana? Eles não vêm mais. Mas as cicatrizes persistiam como sussurros teimosos, pesadelos que acordavam Lívia suando frio no meio da noite. O corpo se debatendo contra lençóis que por um instante pareciam amarras de pano cru. Sofia mordendo as unhas até o sangue perolar nos dedinhos quando ouvia o tilintar de chaves no bolso do pai. Um som que ecoava antigas prisões. Ainda assim, na sala de terapia com paredes azuis suaves e cheiro de giz e papel novo, elas teciam uma nova tapeçaria narrativa, de vítimas silenciadas para sobreviventes que erguiam a voz, de silêncio forçado para risos que enchiam o ar, como sinos de igreja ao domingo, provando que a alma humana, mesmo lascada como vaso de barro, pode ser remendada com fios de ouro da resiliência. Os meses se desenrolaram como um rio caudaloso e generoso, após as chuvas de novembro, levando embora os detritos tóxicos do passado, enquanto depositava sedimentos férteis de cura e renascimento na margem da vida das meninas. O trisal, indiciado formalmente pela promotoria com um rol de crimes que pesava como âncora no oceano da justiça, tortura qualificada contra menores, cárcere privado agravado, produção de material de pornografia infantil, tentativa de estupro consumado em parte. Permaneceu atrás das grades frias e ecoantes da penitenciária Ocaia, as celas agora trancadas com o mesmo clique metálico que elas impunham, um karma poético que ecoava como lição inescapável. A mãe, outrora centro do universo distorcido, enfrentava o espelho de sua própria escuridão em interrogatórios onde as palavras saíam como confissões engasgadas. Eu achava que era amor, que elas precisavam aprender a duras penas. Mas os olhos baixos traíam o arrependimento tardio, misturado a uma culpa que corroía como ferrugem. O padrasto, com sua fúria contida agora algemada, carregava o fardo mais pesado de desejos confessados em áudio gravado, promessas lascivas que o juiz qualificou como abominação contra a infância. A outra mulher, cúmplice silenciosa, via seu mundo de risos falsos desabar em silêncios acusadores. Lívia e Sofia reunidas sob o teto protetor do pai em uma casa que agora pulsava com vida, paredes pintadas de amarelo claro para espantar sombras, quintal com rede de descanso onde pai e filhas balançavam ao pôr do sol, voltaram à escola com mochilas novas e cheiro de livros frescos. Carteiras de madeira polida na escola municipal do bairro, sinos que tocavam como promessas de futuro amplo, colegas que as olhavam não com pena condescendente, mas com a curiosidade inocente e acolhedora da infância compartilhada, mãos estendidas para brincadeiras de pega-pega no recreio onde o riso de Sofia ecoava como música proibida. Lívia, com um caderno espiral novo onde anotava sonhos em letra caprichada. Quero ser enfermeira, mana. Ajudar quem dói como a gente doeu. Curar com mãos que não machucam. Encontrava na irmã uma âncora inabalável. Sofia me salvou todo dia. Ela era a luz que eu acendia no escuro, mesmo quando tudo apagava. Sofia florescendo em aulas de artes onde pincéis coloridos transformavam telas em vases de cores vivas. Sussurrava à noite, deitada na cama paralela com lençóis estampados de estrelas. A gente é forte agora, né? Como as heroínas dos livros da escola. O pai de joelhos no quintal consertando uma bicicleta enferrujada para as filhas pedalarem livres,
Via nelas o reflexo de sua própria jornada, de pai ausente por mentiras a guardião eterno, e jurava em silêncio, com olhos úmidos brilhando ao luar: nunca mais deixo ninguém apagar o brilho de vocês. Isso eu prometo ao vento que leva as dores embora. O desfecho era tocante em sua beleza cotidiana e profunda. Uma família recomposta não por laços de sangue imaculados e intocados, mas por fios resilientes tecidos na fornalha ardente da adversidade. Pai, Lívia e Sofia, ao redor de uma mesa de fórmica posta com simplicidade goiana, o vapor do café preto subindo como orações silenciosas de gratidão. O riso borbulhante de Sofia enchendo o ar como sinos de Natal antecipados. O tilintar de talheres contra pratos de porcelana rachada mais cheia. Um hino quieto à vitória sobre o abismo. Essa história corta o peito como lâmina afiada e sem misericórdia porque é real e recente. Um espelho brutal que reflete as falhas ocultas de uma sociedade que fecha os olhos para sussurros de sofrimento atrás de portas pintadas de normalidade. Em bairros onde o sol brilha, mas não ilumina todos os cantos sombrios. Ela desperta uma revolta visceral e justa contra o trisal, cujas sombras devoram sem remorso ou pudor, transformando amor em arma enferrujada. Uma compaixão avassaladora pelas meninas, cujas almas, marcadas como árvores atingidas por raio, teimam em brotar folhas novas e verdes. E uma admiração trêmula e profunda pelo pai redimido e pela vizinha albanita, que estenderam mãos comuns no escuro, provando que heróis não vestem capas, mas aventais de cozinha e corações abertos. Mas no cerne dessa tormenta emocional, lateja uma moral poderosa e eterna. A injustiça pode erguer muralhas altas como os morros que cercam Goiânia, tecidas com fios de medo e mentira, mas a coragem, um sussurro rouco de ajuda na poeira da rua, uma escada bamba como ponte para a liberdade, um abraço faminto que aquece ossos gelados. As derruba com a força quieta de um rio que não para, provando que o paraíso não é um lugar distante e etéreo, mas o calor reconfortante de uma cama limpa e macia, o gosto suculento de uma refeição compartilhada sem pressa, o som libertador de uma porta que se abre não para punir, mas para convidar o amanhã com braços abertos. Porque ser humano, em sua essência mais crua e luminosa, é sobreviver ao inferno não para se vingar ou esquecer, mas para iluminar o caminho tortuoso dos que ainda tropeçam nas sombras, estendendo a mão antes que o silêncio os engula por completo e transformando cicatrizes em mapas que guiam para a luz. Se essas palavras te deixaram com o peito em um nó apertado e dolorido, lágrimas quentes teimando em brotar como chuva de novembro, ou uma faísca de raiva justa, fervendo pelo que foi roubado dessas meninas, e milagrosamente devolvido pela graça de um novo amanhecer, pare por um instante e reflita no silêncio do seu próprio coração. O que você faria se visse uma sombra magra pedindo ajuda na esquina da sua rua, os olhos suplicando o que a voz não consegue? Já sentiu um inferno assim, disfarçado de lar e família, onde o amor vira veneno gota a gota? Compartilhe nos comentários abaixo, com honestidade que cura. Suas vozes, suas histórias, nos tecem mais fortes nessa rede frágil, mas indestrutível de empatia, alerta e união. Se isso tocou o fundo mais profundo do seu coração, algo que te faz querer proteger os vulneráveis, perdoar as fraquezas alheias e lutar por justiças silenciadas, inscreva-se no canal, não por obrigação vazia ou números frios, mas porque narrativas como essa nos acordam para o milagre da resiliência humana, nos impulsionam a ser a mão estendida que muda tudo. Obrigado por caminhar essa jornada comigo, até o último sussurro. E lembre, do inferno ao paraíso, há só um passo corajoso de distância, e ele começa com você.